Olá, psicólogas e psicólogos, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa conversa, né? Essa oportunidade aí que nós temos de trocar um pouco nessa tarde de quarta-feira. Essa transmissão está acontecendo no canal do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, no YouTube, e vai ficar salvo aí para que possa ser assistida posteriormente, né? Para ficar registrado aí para demais, né? Que tiverem interesse de acessar. Antes de mais nada, gostaria de me certificar aí se está tudo ok, se estão me ouvindo e me vendo bem, né? Gostaria que interagissem aí no chat do YouTube, dessem um ok, para ajudar a gente aí a possibilitar uma boa experiência aí dessa troca, né? Uma boa qualidade de vídeo e áudio para vocês. Então, vamos dando ok aí. Tudo certo? Então, vou começar me apresentando, né, assim, e contextualizando um pouco para vocês sobre como vai ser o formato dessa live, sobre a nossa convidada, o nosso convidado. Enfim, né, já me apresento, meu nome é Suelen Fraga, eu sou psicóloga, sou colaboradora na Instituição de Desenvolvimento Humano, né, uma organização não governamental. O SEDUC Virgílio Rez é uma instituição que desenvolve a política pública da aprendizagem para jovens aprendizes, né? Participo do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente por meio da instituição. Enfim, é um fórum, inclusive, coordenado pela a senhora Elvira Consandei, desculpa, que trouxe importantes contribuições aí na Constituição do ECA, esse estatuto que no próximo mês comemoramos 30 anos, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, então é um lugar onde eu também estou, e também atualmente conselheira, né, vice-presidenta na gestão do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. A gente precisa aí muito problematizar, né, enquanto psicologia, enquanto categoria profissional, o diálogo sobre as juventudes, né, entendendo que os temas categorizados, né, eles nos interessam e nos promovem, nos possibilitam um debate mais aprofundado, né, para que a gente consiga nos organizar, né, a partir das nossas práticas profissionais, sejam nas diversas formas e áreas de atuação. Então, por esse motivo, né, a intenção aí de discutir sobre juventudes e como um diálogo para a psicologia, e aí partindo da ideia de juventudes negras mesmo, desse recorte, né, a juventude sobre suas diversas possibilidades aí de representação, de existência, e também muito em função aí do tema ele está fervilhando na nossa sociedade, né, considerando as diversas situações que a gente vem passando, né, por âmbitos diferenciados também, seja no que diz respeito às políticas públicas, à educação, às ações afirmativas, à segurança, enfim, né, o que a psicologia tem a ver com o diálogo das juventudes negras, né? Então, para essa conversa, eu convido a Thalita Rodrigues para se apresentar e o nosso companheiro também, Giovanni Silva, para se colocar e apresentar também. Fiquem à vontade para a gente já começar. Bom, boa tarde a todas e todos. Como Suelen já me apresentou, eu sou Thalita Rodrigues, sou psicóloga social e psicanalista. Estou como coordenadora da Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né, da comissão aqui de Belo Horizonte. Estou como coordenadora desde 2017, né, quando nós fundamos essa comissão. Atualmente eu faço doutorado na UFMG em psicanálise e eu estudo justamente a temática racial, né, e como que
raça se relaciona com os processos de subjetivação, né, de constituição do psiquismo, das subjetividades. Então, é muito a partir dessas experiências e desses lugares que eu vou dialogar com o Giovanni, com a Suelen, com vocês que vão trazer contribuições, né, ao longo desse bate-papo. Muito obrigada, Thalita e Giovanni. Boa tarde, como a Suelen já disse, né, sou Giovanni, eu sou psicólogo, né, assim, atualmente eu trabalho no socioeducativo, na medida de semi-liberdade, e também estou, né, com a coordenação aí dividida com a Suelen da Comissão de Psicologia e Juventudes, né, então, desde 2018, esse diálogo aí das juventudes aí com vários, né, com juventudes, né, na sua pluralidade, inclusive nas questões raciais. Hoje, né, minha pretensão é compartilhar um pouquinho das experiências do diálogo com as juventudes, principalmente no que toca a questão da racialidade, dos preconceitos, das vivências mesmo, né, dos adolescentes aí que a gente tem dialogado ao longo dos tempos. Exato. Obrigada, Giovanni. E lembrando, pessoal, nós vamos ter nesse período aí de trocas, né, de conversas, 1h30, né, de diálogo, de exposição, entre exposição e dúvidas também. Então, por isso, a gente pode aproveitar aí o chat do YouTube para colocar perguntas, o próprio Facebook, né, que tem lá o link da live que está ocorrendo, vocês colocarem perguntas, contribuições a respeito do tema, a gente vai estar aqui atento também para trazer as questões. O objetivo é realmente proporcionar à categoria e à sociedade um diálogo de orientação e troca a respeito do tema, né? Vamos dividir aí o diálogo em 3 blocos, né? A gente já está passando aí para continuando esse primeiro bloco, na verdade. O segundo bloco ele vai vir com essas perguntas que vocês trouxerem, né, das mídias sociais aí, em que a gente vai trocar aqui a respeito. E no terceiro também, finalizando as contribuições que chegam, dúvidas, e também já partindo para um momento final, né, concluindo também 1h30 aí do nosso diálogo, tá bem? Então, já aproveito e retomo para a Thalita Rodrigues, para a gente iniciar a exposição. Fique à vontade, Thalita. Tá certo. Bom, então, né, como eu me apresentei, eu vou pensar, minha contribuição para pensar a questão das juventudes negras é muito a partir dos lugares que eu tenho ocupado, da minha própria trajetória, enquanto mulher negra, enquanto uma mulher negra que também já foi jovem negra, e enquanto pesquisadora, enquanto psicóloga, né? E, para começar, eu queria retomar o que o Giovanni já bem pontuou, né, sobre a necessidade da gente pensar em juventudes, no plural, né? Então, não existe uma juventude, ou pelo menos não deveria existir, né? A gente deveria pensar na potencialidade, nas pluralidades de experiências de jovens, de um modo geral. Contudo, é muito comum a gente perceber que as políticas de juventude, mesmo os estudos sobre juventude, acabam não apresentando uma suposta universalidade de jovens, de juventude, né? E a gente sabe que essa suposta universalidade, ela deixa de fora muita gente, grande parte da população, na verdade, não é mesmo? Então, o que eu quero dizer com isso? Da necessidade da gente entender que esses jovens, eles têm um corpo, eles têm uma identidade de gênero, eles têm uma orientação sexual, eles moram em determinados espaços, eles estudam ou trabalham em determinados lugares. Então, são pessoas, são corpos, uma juventude precisa ser corporificada. E uma forma importante, né, de fazer esse debate sem invisibilizar experiências é a questão da racialidade, da identidade, da questão racial, né, da identidade racial. E mesmo quando a gente pensa em juventudes, juventude negra, a gente também tem que pensar nessa pluralidade. Há várias formas de ser jovens negras e jovens negros, né? Então,
algo que atravessa todas essas experiências é a questão do racismo, que estrutura a nossa sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade que o racismo é regra, não é exceção, né? Então, mas é necessário lembrar que existem diversas formas de ser jovens negros também, né? E a juventude, ela é um espaço de transição, né? É um período de transição, né? Então, é uma fase posterior à infância, é um momento anterior à vida adulta, né? Então, por si só já é um momento complexo, né? Assim, porque transita entre dois grandes momentos importantes na nossa vida, quando a gente pensa em questão de desenvolvimento humano mesmo, né? Assim, das etapas do nosso desenvolvimento. E geralmente as juventudes elas são lidas, né, entendidas como um momento de iniciação, né, assim, de iniciação de responsabilidades, de projetos, de planos, de futuro, né, tanto individualmente quanto coletivamente, né, então, de ser aquele momento em que eu estou supostamente organizando minha vida para os meus planos a médio e longo prazo, né? Assim, como se esse período fosse determinar muito do que eu sou, muito do que eu quero ser, do que eu quero fazer, né? Então tem essa perspectiva, né? Tanto individualmente de cada sujeito, de cada jovem, quanto coletivamente de esperar que a juventude, né, ocupe esse lugar, né? Então seja um novo grupo populacional, né? Assim, para ocupar novos espaços ou os mesmos espaços que já estão sendo deixados por uma outra geração. Então tem muito esse lugar de entendimento da juventude, né? Como uma etapa de preparação. Mas quando a gente pensa nas juventudes negras, e eu acho importante, mais uma vez, ressaltar que tem que ser pensado numa pluralidade, quais têm sido, né, assim, os imaginários, os ideais que são atrelados às juventudes negras, né? Então, historicamente, são juventudes marginalizadas, né? Tanto no sentido de estarem às margens, quanto no sentido de serem criminalizadas, né, vistas como marginais, nesse sentido mais pejorativo do termo, né? São juventudes vistas como ameaçadoras, como potencialmente criminosas, né? Então, há todo um imaginário social que atrela jovens negras e negros. E aí também é preciso pensar em alguns marcadores, né, sociais da diferença e como que isso impacta diferentemente os jovens e as jovens negras, né? Então, as questões de gênero, como que a visão, especialmente dos jovens negros, é muito atrelada a essa criminalização, né? Assim, mas que as jovens negras também não ficam aquém, apesar das especificidades das questões de gênero, né? Então, existe esse ideal, esse imaginário racista, que, de um modo geral, não vê as juventudes negras em sua pluralidade e nem em sua potencialidade, né? Então, que já pressupõe, já enxerga essas crianças, esses jovens, esses futuros adultos, como ameaçadores, como potencialmente pessoas que podem atrapalhar, ameaçar, né? Então, de um modo geral, uma dificuldade de enxergar as potencialidades, a positividade, as conquistas, né? E o quanto que isso afeta, inclusive, a subjetividade desses jovens, né? Porque, afinal de contas, eu já sou visto desde muito novo como um ser ameaçador, sem futuro, feio, dentre outras coisas, e eu estou falando, assim, de como que o imaginário racista atua na população negra, de um modo geral, e, obviamente, nas crianças negras e nos jovens negros não seria diferente. Como que
fica a minha subjetividade, né? Como que fica a minha autoimagem, a percepção de mim mesmo, a minha vontade e a minha expectativa de ter algum futuro diferente daquilo que eles estão traçando para mim, independente de eu querer ou não isto, né? Então, acho que Giovanni vai poder contribuir muito também sobre essa questão, né, pelo trabalho que ele tem feito, né, nas medidas socioeducativas, e eu trago um pouco dessa experiência também de quando eu atuei, né, enquanto psicóloga, nas medidas socioeducativas, um lugar diferente do que o Giovanni ocupa, né, foi um lugar mais de trabalhos pontuais, de oficinas, né, assim, mas o quanto que isso ficava evidente, né, os jovens e as jovens já vinham com uma história, uma trajetória de descrédito, né, assim, de descrédito social, de descrédito familiar, de descrédito da própria comunidade, né, então como é que eu vou ter expectativas e uma perspectiva de vida se ninguém está acreditando em mim, não é mesmo? Então, isso é um ponto muito importante para a gente pensar as questões das juventudes negras. Lembrando que são juventudes plurais e que há, sim, juventudes negras que têm uma experiência de menor marginalização, mas é um número também menor de jovens, os jovens e jovens negras que têm essa possibilidade de ter um acesso diferenciado à educação, saúde, né? Infelizmente, por conta do racismo estrutural que acaba determinando que grande parte da população negra esteja nas piores condições, né, assim, de vida. Então, como é que a gente pode pensar como que as e os jovens negros, né, podem sentir-se, né, tendo um futuro, se há sistematicamente uma política, né, assim, um imaginário e uma ação institucional, né, que trata eles e elas como ameaça e como alvos a serem exterminados, né, assim. E acho que é importante também retomar essa questão das experiências distintas das jovens negras e dos jovens negros, o quanto que as questões de machismo, de LGBTfobia, de questões de classes sociais, elas vão fazer com que essa juventude seja diferente, né? Não é um grupo amorfo, único, né? Existem diferenças, é importante lembrar-se disso, inclusive quando a gente está pensando nas políticas públicas para a população jovem, e também as nossas atuações enquanto psicólogas e psicólogos, né? Independente do lugar que a gente atue, né? Seja no consultório, seja em política pública, seja nas políticas de mercado de trabalho, enfim, de lembrar que há especificidade, e essas especificidades elas precisam ser levadas em consideração, né? E o que a gente pode fazer, né? Eu fico me perguntando, diante de um cenário que, de um modo geral, as experiências das juventudes negras é muito atravessada pela violência, pela subalternização, pela marginalização, o que a gente pode fazer enquanto possibilidades, né, assim, para virar esse jogo, para ter esperança mesmo também, né, assim, de conseguir construir junto a essas jovens e esses jovens um caminho diferente do que a sociedade racista, estruturalmente racista, cria enquanto possibilidade de vida para elas e eles, né? E eu acho que a gente precisa apontar e trabalhar muito com as potências e as ações criativas, né? Assim, as ações de resistência, de luta, de subversão, de enfrentamento, né, ao destino que tem sido traçado, né, para essas jovens e esses jovens, né? Então, acho muito importante que a gente, né, então, nesse papo que envolve a comissão étnico-racial e a comissão de juventude, que a gente sempre faça a denúncia,
né, das violências, do genocídio da juventude negra, mas que a gente também tem espaço para explicitar o que essa juventude negra tem feito, tem feito, acontecido, né, assim, e tem dado conta de, apesar de todos os perrengues, apesar de toda a violência e todas as tentativas de extermínio, extermínio simbólico, extermínio corporal, extermínio de diversas ordens, essas jovens e esses jovens estão fazendo e acontecendo, né? Nós fomos jovens negros, né? Nós somos adultos negros que passamos por esse período assim. Então, tá rolando, né? E a gente precisa explicitar isso também, até como uma estratégia para conseguir que a saúde mental dessas jovens e desses jovens seja fortalecida ou minimamente preservada. Assim. Tem que haver esperança, tem que haver futuro possível, né? Então, a gente precisa valorizar, explicitar o que tem sido feito também, apesar do que tem tentado fazer com elas e com eles, sabe? Então, foram um pouco dessas coisas, assim, que eu pensei em conversar com vocês. Dei um panorama bem geral, assim, eu acho que conforme Giovanni for falando, as perguntas forem chegando, acho que vai dar para entrar mais em exemplos, em questões mais específicas, assim. E se eu também não tiver me feito entender, vocês podem me falar, que aí a gente continua esse papo. Mas sabendo do nosso tempo, eu acho que por enquanto é isso. Muito bem, Thalita, assim, realmente é um panorama geral, mas assim, muito bem detalhado ao longo do que você vem dizendo. Eu vou anotando algumas coisas para a gente aproveitar e trocar com a fala do Giovanni também. Né? E aí fica bem essa reflexão assim, sobre o que nós, enquanto psicologia, temos a contribuir, né, com essa conjuntura, né, que assim, se põe pela condição política do país e também pela condição de saúde pública, mas para além disso também por representações históricas sociais, né, que se implica sobre a juventude e também sobre o comportamento, né, a existência. Sim, Giovanni, fique à vontade, meu querido. Obrigado, Sueli. Alito, achei ótimas as coisas que você trouxe, que eu deixei preparado aqui, sem a gente conversar antes. Acho que dialoga bem, assim, sabe? Principalmente o ponto que nos toca aí, que é os diálogos mesmo dos diversos pontos que atravessam a juventude, né? Assim. E aí eu vou começar trazendo um pouco nessa perspectiva do diálogo. Eu vou dizer de uma série, né, que está na Netflix, não sei se pode dizer sobre esse ponto, mas assim, tem uma série que é muito boa, que chama Pose, né, que é uma série, né, que conta a história de alguns jovens e pessoas LGBTQIs nos Estados Unidos no início dos anos 90, né, a série, na verdade, começa em 87, 88 ali, muito atravessada pela questão do HIV, da AIDS e tudo. E aí teve uma cena, né, alerta de spoiler aí, para quem ainda não assistiu, assim, mas é bem no início da série, assim. Tem uma cena de um jovem negro, gay, né, provavelmente, assim, não sei se chega a falar a idade, mas 17, 18 anos no máximo, assim, né, e no período onde essa questão ainda era muito pior do que hoje, embora nós estamos vivendo aí um retrocesso, né, enquanto um aumento do nível de preconceito, de racismo e tudo mais. Né, pelas as atuais gestões que estamos tendo que passar aí, em termos de governo. E aí esse jovem, ele é expulso de casa por ser gay, e aí vai parar, fica em situação de rua, né, e aí a série, ela traz um pouco, né, as mulheres trans, algumas travestis que acolhiam esses jovens, né, parece que é uma coisa histórica lá nos Estados Unidos. E aí uma das protagonistas, que é uma mulher trans, ela chega perto desse jovem para conversar com ele, vendo a situação dele, né? A ideia dela era trazer esse jovem, acolher de alguma forma. E aí, quando ela chega perto dele, ele vira para ela e fala: não, mas eu não sou igual você. E aí, automaticamente, ela faz uma belíssima intervenção, né? Assim, com ele. Pois é, a quem mais você se sentiria superior? Né? Assim, e aí, ele fica meio em choque, eu também fiquei em choque na hora que eu vi a cena, porque me toca muito a forma como ela coloca, assim, que é muito sutil, né? A gente
parar, assim, para pensar nisso, como que, ainda que um jovem negro, gay, né, ou seja, que vai estar aí também, né, ausente de vários privilégios, ainda naquela cena encontra-se ali ainda alguém com quem ele vai também ter um tipo de preconceito, vamos dizer assim, né? E transfóbico, inclusive, né? E aí, vou trazer uma outra experiência, né? E aí já é com os adolescentes que eu atento de um grupo que foi feito com eles, assim. Tava querendo fazer uma oficina com os meninos e tá, né? Em cumprimento, tá sem liberdade. Pensei, o que eu vou levar para eles? E aí, também muito tocado com o Clipe Amarelo, né? Na época, assim, que eu, né, tinha lançado, né? Para quem o Clipe Amarelo do Emicida, que tem a Pablo Vittar e a Maju. E aí, pensei, nossa, vai arrasar, né? Eu vou levar o clipe dos meninos, super representativo, o clipe, né, tem as quebradas, as periferias, enfim. Imaginando que os adolescentes iriam, de alguma forma, curtir. Também tem uma questão do rap e tal. Falei, não, né, vai ser ótimo e tudo. E aí, levei o clipe para fazer uma discussão de saúde mental com os adolescentes. E aí, o clipe começou. Nesse grupo deveria ter uns 12 adolescentes, assim, né? A maioria adolescentes negros, que é a realidade hoje do socioeducativo, do sistema prisional, infelizmente. A gente não pode deixar de dizer que existe um recorte racial, sim, quem está hoje privado de liberdade, ou semi-privado de liberdade. E aí, na hora que o clipe começa, ok, e aí, na hora que a Maju, né, a Maju, ela é, me parece não binário, mas não é uma mulher trans, né, até ter uma olhada para tentar dizer de forma mais fidedigna, mas qualquer coisa aí, se não for isso, alguém me ajuda aí a corrigir. Na hora que a Maju aparece, assim, os meninos, eles ficam incomodados, assim, né? E aí usam algumas palavras, né? Que eu não vou reproduzir aqui, mas para quem atende adolescente e sabe do rolê, né? Que é tratar as questões machistas. Eles ficam muito incomodados, né? Assim, e aí, na hora, o clipe estava rolando, assim, né? O primeiro momento da oficina, né? Era passar esse clipe para depois começar uma reflexão. Eu olho, assim, o incômodo geral, assim, de alguns. Não faço nenhuma intervenção a princípio, apesar que, assim, a militância nessa hora, ela aparece. Mas a gente, enquanto psicólogo, precisa tomar um cuidado mesmo para tentar criar um espaço de intervenção, né? E aí, quando a Pablo aparece, aí os meninos ficam mais ainda agitados com o clipe, assim. E aí o clipe vai correndo, enfim, o clipe, né, é um pouco longo. Terminando o clipe, a minha ideia, que era discutir um pouco sobre saúde mental, tem um ponto de suicídio também que aparece no clipe, que é muito evidente, assim. A gente comecei a discutir com os meninos sobre transfobia, né? E aí, eles dizendo, e aí eu tentando pensar naquele momento, gente, como que eu vou conseguir, né, trazer essa discussão em pauta para os jovens ali, boa parte negros, periféricos e transfóbicos, né? E aí eu começo a perguntar para os adolescentes, assim, se eles não tinham uma vivência com mulheres trans, com homens trans, né? Por que era por que aquilo estava tão forte ali, né? Tanto preconceito quanto que apareceu no clipe e tudo. E aí um começa a dizer, não, tem minha tia, tá, que é lésbica, e isso já vai fazendo o diálogo circular um pouco. Outro começa a dizer de um gay do território dele, do bairro, que tá lá no grupo, ou de alguma forma inserido no tráfico, e como é que essa relação desse homem gay com os jovens. Aí a coisa, né, vai fluindo um pouco, assim, né, eu vou, em algum momento, marco as intervenções que são necessárias mesmo, da transfobia, do preconceito, da violência, né, assim, que a gente sabe que parte dessa juventude, principalmente negra e LGBT, é atravessada pela violência, né, assim, isso muitas vezes no corpo. Tive a oportunidade de escutar muito desses jovens dizer sobre isso, inclusive quando esses jovens LGBT estão no socioeducativo, isso aparece bastante. E aí, para finalizar o exemplo, né, assim, eu faço uma discussão com os meninos, pergunto, assim, e é sempre, quando é oportuno, eu pergunto para esse grupo de meninos quem se reconhece enquanto jovem negro, ou, né, quantos deles se reconhecem, assim, né, quem aqui se vê como uma pessoa preta. Sim. Eles levantaram a mão, né, assim, conversamos um pouco sobre a questão dos preconceitos que esses meninos sofrem, da violência policial, da violência, do racismo, né, aquilo que todas as pessoas pretas sabem, né? Entrou no supermercado, principalmente quando é jovem, muito mais. Entrou no supermercado, alguém, ou um segurança que vai
te vigiar, né? O olhar, né? Que vai ser maior do que de um outro jovem que não preto que vai entrar. Assim. E eles também dão conta de dizer disso e tudo, e no final, né? Assim, eu digo para eles, né? Assim, como que a gente, né? E aí eu falo a gente com eles naquele momento, me dialogando enquanto um homem preto, assim, né? Como que a gente, em determinado momento, estamos no lugar dessa pirâmide social, onde a gente vai sofrer o preconceito, né? De outras, do homem branco, da mulher branca, enfim, das pessoas ricas e por aí vai. E quando a gente, né, assim, não está atento a não ser o agressor, né? Assim, não ser quem vai cometer o preconceito contra as mulheres negras, as mulheres negras trans, enfim, né? Todo grupo aí que, de alguma forma, né, o homem negro ali pode, inclusive, ser, e muitas das vezes também, aquele que vai cometer violência. Assim. E isso causa um certo espanto nos adolescentes. A gente parar para pensar mesmo, né? Assim, e aí, quando a gente vai pensar principalmente, né, com a juventude, né, a questão da masculinidade, dos homens pretos, assim, e aí um pouco do que a Thalita trouxe, assim, né, que a gente precisa atravessar a discussão também com outros pontos que são importantes, porque a gente está muito num tensionamento mesmo, enquanto psicólogo, num posicionamento ético, estar atento e escutar os diversos pontos que atravessam o sujeito. Assim, então, se eu estou ali, né, escutando um sujeito, um homem negro, assim, tem outros pontos que atravessam esse sujeito, né, que marca ali esse corpo, assim, para além da violência que ele sofre, do genocídio que a gente sabe que são esses meninos, são os primeiros que morrem, né, nessa linha de frente, assim, tentar trazer também uma discussão para eles, né, sobre o preconceito, sobre a diversidade, né, sobre a importância do diálogo, assim, isso até potencializa que esse sujeito ele se veja, né, assim, e atue, né, como um homem, assim, sem ter marcado pela violência. Né? Que a gente percebe muitas das vezes que a masculinidade e a violência acaba se atravessando, né, em vários pontos, e para até lidar, muitas das vezes, com as violências que sofre, acaba reproduzindo violências. Né? Então, a gente sempre está tentando desconstruir isso, assim, e é muito delicado, porque assim, né, o ambiente da adolescência, né, em cumprimento de medida socioeducativa, é um ambiente onde, principalmente em grupo, né, assim, as questões machistas aparecem muito mais, né, do que as questões raciais, afinal estamos num grupo ali, onde os meninos muitas das vezes, assim, né, nem ainda se depararam com a discussão racial. Assim, vários grupos que eu já tive, assim, que eu já fiz com vários adolescentes, onde quando a gente começa a introduzir o assunto, assim, nem a percepção, né, que aquilo que ele sofreu é devido à cor da pele, às vezes o adolescente tem. Né? Eu lembro de um momento que eu fui discutir com os adolescentes, e aí a discussão foi por que o segurança do mercado foi atrás de mim. Né? Isso o menino fala de um exemplo, a discussão foi... O menino disse que era por causa da roupa, disse que era por causa do boné, disse que era por causa do chinelo, mas não deu conta de dizer que era por causa da pele. Né, assim, e aí, os meninos dizendo, né, assim, tentando mesmo elaborar, né? Então, acho que a gente, né, enquanto pensa em psicologia, juventude, assim, né, e aí já para concluir na fala, eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, né, ter um compromisso que é ético, né, nosso, assim, de ter muito certo disso, né, não ser permissivo com o racismo, com a homofobia, com a transfobia, ou com todos os outros pontos que atravessam o sujeito, assim. Um segundo ponto, assim, que eu acho que é importantíssimo, assim, principalmente para quem é militante, assim, é difícil quando você está num grupo e as coisas aparecem. A gente precisa saber como transformar aquilo que aparece em diálogo, né? E aí eu acho que é um cuidado mesmo, né? Que nós da psicologia vamos ter isso com mais facilidade, porque o nosso instrumento é a escuta, né? E para que a escuta vire uma intervenção e através da intervenção a gente possa produzir, né? Compartilhar, produzir e adquirir saberes daquele grupo, é necessário que a gente tenha um pouco de paciência. Né? Assim, então, quando eu vou discutir com um grupo, igual, por exemplo, os grupos que eu atendo, a gente precisa ter paciência, né? Para conseguir conduzir de uma forma que os meninos vão conseguindo perceber mesmo a sutileza que é e os impactos que aquilo tem para a vida daquele sujeito. Assim.
Eu acho que é um pouco disso assim, que eu queria compartilhar, né, assim, dessas experiências e também aberto aí ao diálogo aí para o que for aparecer. Muito bom, assim, a gente, na sua fala também, Giovanni, você vem fazendo pontuações que se complementam para o diálogo e para algumas perguntas aqui também que já chegaram, vou ler daqui a pouco, mas muito na mão, né, na via assim, da construção, né, do comportamento, da construção, inclusive, da subjetividade mesmo, né, das juventudes no Brasil, né? Por exemplo, quando você diz do jovem, da sua experiência, né, no trabalho com jovens, do jovem que não se reconhece ainda como um jovem negro, né, uma jovem negra. Enfim, a gente, inclusive, vem discutindo muito isso nas comissões, né, enfim, da própria identificação, do próprio reconhecimento, isso faz muita diferença, né, para a maneira como a pessoa se organiza e se posiciona no mundo, na sociedade, né, enfim. Muito bacana também você levantar sobre a necessidade da escuta, né, da psicóloga e do psicólogo sobre esses diversos pontos aí, né, do sujeito, diversas organizações psíquicas do sujeito, né, e também subjetivas, né, com esses atravessamentos sociais. Então, enfim, eu vejo muitos pontos aí já de uma boa relação do diálogo, que Thalita também começou a trazer no início da fala dela, que a gente pode desenvolver ainda mais agora nesse terceiro momento, né? Desculpa, nesse segundo momento, a partir das perguntas que vão chegando, né? Já de antemão, eu quero agradecer o pessoal que está interagindo aí nas mídias sociais, né? No YouTube com os comentários, com as perguntas. Eu estou dando uma verificada aqui também de vez em quando, ao longo que vocês vão falando. Agradeço, pessoal, o apoio, enfim, né, as felicitações, tanto pelo tema, né, quanto pela mesa. E vamos, sim, aproveitando, comentando, contribuindo, colocando dúvidas. Já vou aproveitar e começar a ler aqui algumas perguntas que chegaram, tá bom? Primeiro da Ingrid Você pode Machado. só aumentar falar um pouquinho mais alto? Beleza, só chegar aqui então um pouco mais o microfoninho aqui. Melhorou? Tá legal, Thalita? Melhorou. Ah, que bom. Qualquer coisa vocês Sim. vão me falando aí também. A primeira pergunta é da Ingrid Machado. Eu vou realmente ler pergunta por pergunta, porque eu acho que dá para a gente potencializar mais o diálogo, como as perguntas elas são diferentes, então acho que dá para a gente fazer nessa forma de organização aí, tá bom? A Ingrid Machado, ela pergunta, a que a psicologia atribui esse comportamento da sociedade que mostra uma racialidade indesejada de forma tão evidente por meio dos extermínios e do feminicídio mais presente entre as mulheres pretas? Então, passo a bola para vocês aí. Agradeço já, tá, Ingrid? Obrigada pela contribuição. Começar pela Thalita mesmo. Uma racialidade indesejada, né? Pode ser trocada por racismo, né? Então, e o que é o racismo, né? Assim, é uma organização social que coloca de forma desigual, né? Que valora identidades raciais, etnias, culturas de formas diferentes, né? E não só de forma diferente, mas em termos de melhor ou pior, né? Mais humano ou menos humano, né? Então, o que a gente pode pensar enquanto psicologia sobre essa conformação, essa forma do racismo operar, né? Eu acho que é bacana a gente pensar, inclusive, em termos de psicologias, sabe? O que cada perspectiva psicológica, tanto teorias psicológicas quanto áreas de atuação, como que essas diversas teorias e essas diversas áreas de atuação olham para o fenômeno do racismo,
teorizam em cima dele e produzem intervenções diferentes, né? Porque vai ter suas especificidades também no campo das diversas psicologias, né? Assim. E vou falar a partir da minha trajetória e da minha formação, né? Que é uma formação híbrida, né? Então, eu tenho uma trajetória na psicologia social e tenho uma trajetória na psicanálise, e eu não falo de uma em detrimento da outra, eu falo delas a partir de uma ponte mesmo, de uma interface, né? Entendendo que a psicologia social, inclusive, quando a gente estuda psicologia, né, e estuda também a história da psicologia no Brasil, a gente sabe que grande parte dos estudos sobre racismo dentro da psicologia estão no campo da psicologia social, né? Inclusive, a gente tem aquela cartilha do CREPOP, né, lançada pelo Conselho Federal de Psicologia em 2017, que faz um super levantamento da produção que existe em psicologia. E lá está escrito, ó, a maior parte é na área da psicologia social. Racismo é um problema da psicologia social? Não. Não mesmo, né? Assim, todas as áreas e todas as teorias têm que se haver com o racismo, né? Então, a psicologia social, ela me ajudou muito no entendimento do que são as relações sociais do racismo, a história do racismo, como que ele se organiza, como que as instituições, os grupos, né, se organizam a partir do racismo e reproduzem o racismo, né? E a psicanálise tem me ajudado muito a pensar como que esse processo, ele é muito mais arraigado, ele é muito mais complexo, ele é muito mais... muito menos consciente, no sentido de que a gente não percebe, né? Muito menos perceptível do que a gente imagina, né? Então, a partir da psicanálise, eu estou propondo e entendendo, né, assim, o quanto que, desde que a gente nasce, até mesmo antes da gente nascer, né, a história que é contada sobre nós, para nós, né, assim, os planos, os desejos, as fantasias que a família tem sobre as crianças, os bebês negros, e também as fantasias, os desejos para as crianças e não negras, isso tudo é muito importante para a constituição da nossa subjetividade, né? Subjetividade, psiquismo, personalidade, então cada área da psicologia vai dar um nome para isso, né? Que é o que eu sou, né? O que eu vou me tornando. Então, e que esse processo, ele acontece para todo mundo, né? Então, não somos só nós, negras e negros, que somos racializados. Pessoas brancas também são racializadas, pessoas de outras identidades raciais, de outras etnias também o são. Então, isso, assim, eu acho que o que as psicologias têm a dizer são várias coisas. O que poderiam ter, potencialmente, né? Muitas coisas a dizer sobre como que há um processo de violência, de extermínio a partir do racismo. E convido, né, a todas as psicólogas e psicólogos, já que é um papo aqui na psicologia, não fechado para a psicologia, mas a partir da nossa categoria psicologia, né, a partir do Conselho Regional de Psicologia, eu devolvo a pergunta para quem está assistindo. E você? O que você acha que na sua área de atuação, a partir da sua formação, da teoria que você considera que te representa mais, que você se identifica mais, como você tem visto e enfrentado a questão do racismo, né? Então, eu fico com essa questão aí. Legal. Eu tô escutando a Thalita e pensando aqui, né, assim, e aí eu acho que a gente vive uma estrutura. O racismo, ele é um projeto de poder, né? Assim, vou dizer de uma forma bem direta, assim, que principalmente pra gente, né? Assim, que consome mídia, televisão, outras coisas, vê o tanto que o racismo, ele tá, né, infiltrado ali, tá colocado em cada detalhe, às vezes, das coisas que a gente assiste, né? Assim, das coisas que a gente vê, que consome, produz. Assim. Então, né, hoje, né? Hoje, nós aí que estamos aí na faixa etária aí entre os 28 e 30 anos, assim, né? Gente,
né, a discussão da Barbie negra, por exemplo, que, né, quase nunca teve, dos brinquedos, né, das novelas, né, assim. Então nós estamos no momento agora, assim, isso nós estamos falando, assim, um momento já poderia ter acontecido muito antes, assim, discutir a importância de pessoas negras e pretas estarem, né, ocupando espaços mesmo, tanto de poder quanto de visibilidade, né, assim, a gente se sentir representado, né. Quando eu começo dando um exemplo da série, por exemplo, assim, isso de você assistir algo, ver algo, você se sente representado. Então, assim, quando, né, a pergunta, né, o que a psicologia atribui, né, vou tentar responder, mas muito a partir de uma experiência enquanto psicólogo, né, porque talvez no âmbito maior da psicologia, assim, é que a gente é invadido o tempo todo pelo racismo, né, o tempo todo, assim. Então, tanto que no nosso próprio comportamento, nas próprias ações e falas, quem já tem algum momento, né, quem começa uma discussão da racialidade, quem se atenta a isso, assim, tem que estar atento o tempo todo, assim, porque a gente, com muita facilidade, vai usar uma expressão racista. Com muita facilidade, você pode reproduzir um comportamento racista, porque você está cercado por isso o tempo todo. Assim. E aí, como mesmo Thalita trouxe, né, além dos processos inconscientes que já, né, já nos atravessam, assim, de forma às vezes consciente também isso pode acontecer. Então eu penso na importância da gente estar atento, sabe? Assim, estar sempre tentando entender se aquele espaço, se aquela estrutura, se aquela instituição, ela é marcada por um ponto racista e de que forma que esse racismo, naquele espaço, ele está evidente, assim. Como que ele está marcando ali as pessoas que estão. Sim. Falando em marcando, né, Giovanni, e aí você falou das expressões racistas, né, enfim, eu aproveito para lembrar que o Conselho Federal de Psicologia, junto aos conselhos regionais, né, na parte de 2018, aprovou uma nota, né, para toda a categoria. Em geral, eu gosto de mencionar sobre a nota, porque eu considero algo muito, muito cuidadoso e sofisticado para um conselho de classe, que, assim, isso também demonstra a nossa implicação enquanto psicologia com a temática, né, que é um convite a tirar o racismo do nosso vocabulário, né? Muitas psicólogas ou psicólogos ainda não têm conhecimento dessa nota, mas vale a pena pesquisar no próprio site do CFP, ou se colocar no Google mesmo, convite a tirar o racismo do vocabulário CFP. A gente tem uma nota mesmo, assim, prezando pela importância, né, do vocabulário, em que, considerando também a importância das palavras, né, que nós utilizamos para contribuir aí para um diálogo racializado, né, e antirracista. Enfim. Vamos seguir com as perguntas. Tem uma pergunta da Lisa Bento. Ela fala: o que vocês pensam sobre o mercado Black Money? Plataforma online que permite a conexão entre empreendedores e consumidores negros, que busca combater o racismo através do apoio a negócios negros e afroempreendedores. Thalita, você conhece, soube? Pode ficar à vontade, viu? Eu vi uma discussão... Pode falar. Agora a gente alterna, né? Eu vi uma discussão sobre, assim, mas é isso, né? Assim, eu acho que tudo que for possível, né? E aí, assim, a pergunta, ela pensando aqui, né? O que achar, assim, aí, o que achar do Black Money ou desse mercado? A gente vive o tempo todo no mercado branco, né? Num mercado onde as coisas são produzidas, vendidas e feitas por pessoas brancas, né? E aí, quando surge um grupo, né, assim, que tende, a partir da questão da racialidade, produzir, compartilhar, vender, assim, eu não consigo ver, no primeiro momento, algo negativo nisso. Muito pelo contrário. Eu acho que parte daquele princípio que a gente está dizendo, da necessidade de potencializar mesmo, assim, sabe? O povo preto, a galera, assim, acho que, principalmente a juventude, né? Assim, nós
Acho que as pessoas têm uma diversidade, uma pluralidade, aí tem pessoas que vão querer empreender, pessoas que vão, né, partir para outros ramos aí diferentes, né, da psicologia e das áreas que a gente, né, tá mais acostumado com o diálogo, assim. Mas eu acho importante porque a gente está num mundo, assim, branco. Então, por que não pensar em estruturas e instituições que potencialize o povo preto, assim? Então, eu penso que isso é muito importante, assim, sabe? Eu não abriria mão, por exemplo, de estar num espaço desse e participar das discussões. Uhum. Concordo contigo, Giovanni. É óbvio que a gente tem noção do quanto que é necessário fazer críticas ao sistema capitalista, né? Que, inclusive, existe porque existe raça, né? Então, o capitalismo, ele se organiza, sim, a partir do racismo, a partir da ideia de que há sujeitos que podem, devem ser tratados como menos importantes e, portanto, podem ganhar menos, né? E ocupar espaços menos privilegiados. Então, capitalismo e racismo tem tudo a ver. Mas nós estamos num mundo capitalista e o capitalismo se organiza, né, a partir do racismo. E o dinheiro é branco, né? Assim, acho que o Giovanni faz uma síntese muito importante, assim. O dinheiro, ele tem circulado pelos espaços da branquitude, né? Inclusive, quando a gente pensa na história do nosso país, a gente, né, nossos antepassados foram escravizados, trazidos para cá para trabalhar de forma escrava, né? Então, sem receber nada por isso, há 130 anos, assim, que só tem 130 anos que a população negra supostamente está inserida como mão de obra paga, né, no nosso país. Então, eu acho super válido o movimento Black Money. Eu nunca li a respeito, assim, nunca me aprofundei enquanto pesquisa, enquanto estudo sobre o Black Money, sei do que se trata e exerço ele, mesmo sem conhecer muito das formas, né, assim, das discussões, sem estar em nenhuma plataforma. Então, eu sempre sempre prezo por indicar profissionais negras e negros, por também buscar profissionais negras e negros, sabe? Então, de fazer circular entre nós, entre as pessoas negras, esse dinheiro e essas possibilidades, né? Não só de dinheiro, assim, mas de reconhecimento, né? Assim, enfim, eu acho muito importante. Acho que precisamos também voltar sempre no tema da live, que é Juventudes Negras. Então, é muito importante que a juventude negra tenha a possibilidade de viver e de acessar, né, esses espaços, o que inclui dinheiro, obviamente, né? E a gente sabe que uma forma de marginalização da juventude negra está justamente nas dificuldades de acesso à educação e ao mercado de trabalho, né? E o quanto que a questão do crime, né, emerge como uma das possibilidades mais possíveis mesmo, assim, né, para grande parte dessas juventudes negras, assim. Então, eu acho que a gente precisa, é um ato super válido, acho que seria interessante a gente pensar como que esse movimento Black Money pode auxiliar as juventudes negras também, né, assim, porque nós vivemos num mundo capitalista e dinheiro é poder, né, e a gente precisa de ter dinheiro para ter muitos direitos, muitas coisas básicas, né? Então, eu acho que é muito válido, sim. É uma forma de fortalecimento, né? Não é uma segregação. Tem muita gente que também, quando pensa nas questões de fortalecimento de identidades minoritárias, né? Que são historicamente subalternizadas, vem com um discurso de que, isso aí é racismo reverso, é segregação. Não. Isso é um fortalecimento
de uma categoria, de um grupo, de pessoas que historicamente não têm tido acesso a coisas básicas e necessárias. Então, acho muito válido. É muito bacana, Thalita. Acho que a pergunta da Lisa também vem nesse sentido, assim, dessa reflexão, né, sobre o que a gente entende sobre o mercado Black Money. E é interessante que essas inovações aí do mercado, né, tanto no que diz respeito ao Black Money, quanto as próprias startups, né, muitas das startups, elas partem desse segmento, assim, vale a gente entender se são formas também de atuação das juventudes, né, que começam a empreender aí, enfim, começam a procurar ocupar um espaço, né, no mundo do trabalho, para além das possibilidades, né, que tem ou não tem, né, enfim, em sociedade. A Bárbara Fernandes, muito obrigada, já a Lisa, né, assim, pela sua contribuição. Bárbara também, que já vou ler a pergunta dela. Obrigada por fazer a sua contribuição também. Ela pergunta: como a juventude negra pode ocupar seu lugar de fato na sociedade e de que forma nós, psicólogas, podemos contribuir para esses jovens encontrarem suas potencialidades, se os racismos vão na contramão promovendo o genocídio dessas pessoas? Vocês querem manter a mesma ordem? Você começa, Giovanni? Pode ser. Pode ser. Bora lá. Ô, Bárbara, acho que a primeira, aí eu vou dizer dos meninos, né, dos jovens, adolescentes que eu estou atendendo, assim, a primeira coisa é auxiliar na sobrevivência. Assim. O que seria auxiliar na sobrevivência? Uhum. E aí, isso vai depender muito de qual lugar o psicólogo vai estar atuando, né? Assim, quando a gente está atuando com a juventude negra, periférica, aí eu vou fazer o recorte do complemento socioeducativo, assim, primeiro é preciso sobreviver. E aí a gente está num período que eu acho que sobreviver é a tona do momento, né? Assim, tanto pela situação da pandemia, quanto com os impactos sociais que ela está causando, né? Assim, de forma geral. E os jovens negros são, e, né, as jovens e os jovens negros são os primeiros a serem impactados quando a questão econômica ela se agrava. Né? Assim, então, o mercado de trabalho, para quem vai ser mais difícil acessar? Né? Para a juventude negra, mais difícil ainda. Assim. Então, assim, é complexo, sabe? Porque eu acho que, primeiro, que a gente, quanto psicologia, assim, a gente tem, sim, muito a contribuir, mas a discussão, ela se amplia, porque quando a gente começa a vivenciar um momento onde, né, assim, os direitos estão extremamente sendo retirados, ou a gente está tendo que lutar pelo básico antes, né, do que a gente precisa lutar para garantir o já foi conquistado. Assim, então, a gente, nas intervenções, no diálogo, nos atendimentos, assim, fico pensando que essa coisa da criação de estratégias, de pensar possibilidades, e para além disso também, muitas das vezes, compartilhar um pouco experiências, somente se a gente conseguir trazer à cena, assim, pessoas que ou sejam militantes, ou sejam experiências, que possam contribuir para que aquele jovem ali, ele tenha acesso também ao conhecimento e ao saber. Né? Assim, que a gente atende um jovem, por exemplo, né, assim, que já está ali marcado ou pela violência, ou como mesmo foi colocado aqui na pergunta, né, assim, já tá dentro do grupo de risco do genocídio da juventude negra. A gente precisa pensar na geração de renda, na garantia do direito ao acesso à renda, acesso à saúde, né, nesse momento agora em especial ainda mais agravado, né, assim, acesso aos outros direitos que a juventude aí precisa, e é uma discussão que a Comissão de Juventudes tem trago desde o seu início. A juventude ela é carente de políticas públicas, né? Ainda criança e adolescente, assim, ainda também é carente de políticas públicas, mas a gente tem mais projetos e políticas públicas e programas que garantam a proteção. Quanto entra no campo da juventude, isso é muito pouco. Né? Assim, a gente quase não consegue nomear projetos, programas ou ações voltados para a juventude. Né? Assim, desculpa a expressão, famoso se vira depois que você entra na vida adulta.
Então, eu acho que paralelo ao atendimento, a pensar as potencialidades, então precisa militar também para que a garantia de direitos esteja presente. Né? E isso é um desafio, né? Acho que a gente que está na comissão, né, há mais tempo, a Sueli que está na comissão também de juventude sabe isso, tanto que a gente tem a cada reunião percebido, tanto que em vez de a gente ter acesso, por exemplo, a políticas públicas, elas estão sendo, de alguma forma, retiradas. Né? Vamos dar o exemplo agora mesmo da questão da educação. Assim, tanto que a juventude preta, né, e pobre é a mais afetada com o processo atual. E quem não tem acesso à internet, quem não vai ter acesso, de alguma forma, a esse modelo de aula virtual ou televisivo que está sendo proposto. Então, o desafio aí é grande. Retomando, então, aqui a pergunta, né? Como que a juventude negra pode ocupar seu lugar de fato na sociedade? De que forma que a gente, psicólogos, pode contribuir para esses jovens encontrarem as potencialidades se o racismo atua na contramão, né? Assim, exterminando. É muito complexo mesmo, assim, porque, primeiro que eu acho que o ponto que o Giovanni traz de que é necessário garantir a sobrevivência é realmente básico, né? E o básico não tem sido feito. Então, enquanto o básico não está sendo feito, é difícil a gente conseguir falar de outras coisas a mais que precisam ser feitas, né? Mas ainda assim a gente precisa insistir, né? Assim, de que para além do básico, né? Que é de moradia, educação, saúde, alimentação, né? Assim, que essas juventudes tenham a possibilidade de sonhar, de ter projetos, de ter cultura, de ter arte, né? Como que as juventudes podem fazer isso? Eu fico pensando muito no quanto que o tornar-se negro, né? É um processo fundamental para fortalecer, sabe, essas trajetórias, tanto individuais quanto coletivas, né? Então, o quanto que eu vejo nos últimos anos, e não tem tanto tempo, né, gente? Assim, nos últimos, sei lá, 8 anos, especialmente, a gente está tendo uma possibilidade de construção de uma identidade negra positiva muito maior em termos, assim, de representatividade, inclusive do mercado ter descoberto que população negra é consumidora e ofertar desde maquiagem até produtos de cabelo para pessoas negras, cabelos crespos, enfim. Então, eu fico pensando quanto que, apesar de, nos últimos anos, o debate ter se democratizado um pouco mais, o que facilita, sabe, para as juventudes negras se sentirem mais fortalecidas e empoderadas, né? Então, eu acho que está mais fácil, no sentido, está mais disponível do que estava quando eu era uma jovem negra, assim, né? Mais jovenzinha, né? Digamos assim, porque há 8 anos atrás eu também era jovem. Mas eu quero dizer assim, é que eu acho que tem melhorado muito, sabe? Então, muitas coisas têm sido faladas mais explicitamente. O racismo tem sido mais televisionado, tem sido mais visto, né? Assim, as atitudes racistas e também o reconhecimento das potencialidades das pessoas negras e das juventudes negras, né? O que as jovens e os jovens podem fazer? Eu acho que é muito importante a questão do fortalecimento das trajetórias, e uma forma de fortalecer pela via de estar com outras iguais e iguais, né? Então, eu acho que participar de grupos na sua própria comunidade, né? Assim, que sejam referência de encontro, de ações, de projetos, sabe? Assim, que isso é muito importante, sabe? O processo de afirmação da própria identidade e de uma construção de autoimagem positiva, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. BH é um espaço, um local privilegiado nesse sentido. Então, eu não sou, e eu sempre falo, né? A Suelen está mais acostumada com essa minha fala, mas o quanto que
o racismo, ele opera de formas diferentes em espaços geográficos diferentes. Então, assim, a experiência de juventudes negras em BH e região metropolitana é muito diferente das experiências de juventudes negras de onde eu cresci, que é Patrocínio no Triângulo Mineiro, sabe? Assim. Então, a gente precisa levar em consideração também essa diversidade de formas e possibilidades de ser jovens negras. Acho que aqui em BH tem políticas e espaços que favorecem, sabe, esse fortalecimento das juventudes. Acho que é importante também essas juventudes se organizarem para estar em espaços institucionais, né? Então, de apoiar candidatas e candidatos que que façam esse recorte, sabe, de reconhecimento das juventudes, especialmente das juventudes negras. Estamos num ano eleitoral, né? Então, isso vai estar em disputa, né, daqui a pouco tempo, e é importante que as jovens e os jovens saibam escolher as pessoas, né, que reconheçam e minimamente trabalhem para o bem delas e deles, né, e não aquelas candidatas, aqueles candidatos que têm um discurso de extermínio, né, de acabar e de violência, né, contra essa população. E acho que a gente, enquanto não jovens ou não tão jovens, a gente também precisa estar sempre, como o Giovanni falou, militando. A gente precisa lembrar, sabe, assim, que nós estamos em determinados espaços, a gente precisa lembrar que é necessário que as juventudes negras também estejam, ou sejam lembradas também, sabe? E como que nós, psicólogas e psicólogos, podemos fazer isso? Realmente depende muito da sua atuação, onde você está, com o que você trabalha, em que cidade, em que estado você está, porque são realidades muito diferentes, assim. Mas acho que é algo que se constrói mesmo a partir das realidades, né, a partir da sua trajetória, de onde você está, onde se está, e uma forma de conseguir responder isso, né, cada um, a partir da sua realidade, responder isso, é identificar onde que as juventudes negras estão. Então, onde elas estão, o que elas têm feito, quais são os grandes problemas dessas juventudes negras, quais são as potencialidades delas, o que elas têm feito, né, assim, que precisa ser valorizado e reconhecido. Então, volte seu olhar para as juventudes negras. Essa é uma forma de você saber o que fazer para apoiar esse processo, né, de fortalecimento para a ocupação desses espaços, né, de fortalecimento dessas juventudes. Sim. Aproveitando o assunto aí, né, o Giovanni tocou sobre a educação, a Thalita mencionou também um pouco sobre a mudança de comportamento e apropriação de conhecimento, né, sobre as questões raciais, né, nas juventudes de poucos anos para cá. Eu percebo isso também no diálogo com jovens, né, hoje conversar com muitas jovens e muitos jovens é bem diferente da época, por exemplo, quando eu era adolescente, jovem, assim, de que o discurso ainda não estava tão não estava sendo desenvolvido na proporção como está sendo hoje, né, o diálogo, né? E aí eu aproveito e trago na verdade, uma pergunta, assim, da Lilian Castro. Ela é graduanda em psicologia. Eu acho que em um outro momento, a gente já aproveitando, né, a gente pode até falar sobre a juventude, psicólogas, né, enfim, cada vez mais a nossa categoria se forma ainda jovem, né? Então, acho que também é uma tarefa nossa trazer esse debate em um momento. Já fica deixa aí, né? Então, aproveito a troca da Lilian Castro, que ela estava falando que está escrevendo o TCC dela sobre os principais desafios enfrentados por jovens negros da rede pública no ingresso ao ensino superior. Vocês podem contribuir um pouco desse debate, assim, dizer o que vocês pensam a respeito disso, Thalita e Giovanni? E já agradeço também o contato da Lilian Castro, assim,
por contribuir com o debate aí, trocando um pouco sobre a pesquisa dela. Uhum. Ué. Giovanni, eu começo agora? Eu posso. Sobre o ingresso da questão do nível no ensino superior, né? Quais os principais desafios, né, a gente percebe? Não sei se, por exemplo, no consultório, por exemplo, temos jovens, na própria política pública lá da aprendizagem profissional, né, no Fórum com Juventudes, né? A gente tem jovens que recentemente ingressaram para o ensino superior, outros desejam, mas vejam muitos atravessamentos, né? Aí, só aproveitando, recentemente, essa foi uma pauta no Senado, né, federal, em razão da pandemia e as discussões do MEC em torno do Enem, né, realiza ou não, enfim. Então, tem muitas questões envolvidas aí que a gente sabe que impactam diretamente na vida da jovem, do jovem, né, que, principalmente da rede pública, com menos acesso, né. Eu não sei, espero que a Thalita talvez possa trazer algo mais positivo do que eu vou conseguir dar conta de dizer, assim, mas assim, somente nós aqui, nós três, nós estamos aí na mesma faixa etária, né? Nós vivenciamos uma época onde a inserção no ensino superior, de alguma forma, está muito mais facilitada, assim, né? Eu sou prounista, né? Assim, sou de escola pública, assim. Cheguei ainda muito defasado no ensino superior enquanto processo de aprendizagem. Foi na faculdade que eu me constituí o meu processo de aprendizagem, tudo. E aí, assim, os jovens hoje que eu atendo, assim, e aí hoje, percebendo, assim, é muito mais difícil agora, nesse momento, ingressar no ensino superior, assim. E difícil por quê? Porque nós estamos vivendo numa atual conjuntura onde o acesso a direitos é negligenciado muito mais do que antes, assim, né? A gente já teve momentos no nosso país, na história do país, assim, onde as políticas públicas de inserção eram muito mais fortes, né? Assim, o acesso ao ProUni, ao FIES, né? As escolas federais, eu vou dizer que um pouco menos, porque eu acho que desde sempre ainda é muito difícil conseguir acessar, né? Porque ainda é um espaço onde as pessoas ainda são, na sua grande maioria, brancas e ricas, né? E aí eu entendo que tenha tido um avanço mesmo, né? Os jovens negros, as jovens negras conseguiram avançar nesse acesso, mas agora estamos no momento onde esse acesso ele não está mais dificultado, sabe? Assim, e principalmente porque o ensino de base, assim, aí eu tenho 10 anos que eu formei no ensino médio, assim, as mudanças reais na estrutura da educação ainda não aconteceram, assim, né? Então, dificilmente, assim, né, sem algo a mais que a educação que é ofertada, a pessoa consegue se ingressar na universidade. Assim. Realmente o cenário não está muito bom. Difícil ser otimista e trazer boas notícias mesmo, né, Giovanni? Mas pensando nessa questão do cenário, né, os desafios das juventudes negras para ingresso ao ensino superior, então tem isso, né? Já tivemos um momento em que os movimentos negros que pautam a questão da educação como um dos pilares de luta, né, dos movimentos. Então, os movimentos negros sempre pautaram a educação como um dos seus pilares, ou seja, é importante que nós, negras e negros, tenhamos acesso à educação, porque a gente sabe que a educação é um diferencial para ter uma vida, uma inserção social, né? E isso implica muitas coisas, como, por exemplo, ter dinheiro para pagar conta, se alimentar, né? Enfim. A gente sabe na pele, né? Oi? A gente sabe isso na pele, inclusive, né? Como que a educação transformou as nossas histórias, né? Exatamente. Então, sempre foi uma pauta prioritária dos movimentos negros, e aí, no início dos anos 2000, nós conseguimos, enquanto movimento negro, que essa pauta fosse levada enquanto política, só que foi uma política de governo, né, assim.
Então, teve algumas políticas de governo que foram implementadas e a gente conseguiu, nos últimos anos, implementar uma política de Estado com relação à educação. Algumas, né? Então, temos a Lei 10.639, temos as cotas raciais que foram instituídas, né? Tanto no acesso ao ensino superior, quanto também em determinados concursos públicos, né? Então, temos algumas políticas de Estado que são avanços, né? E que a gente precisa também lembrar delas e comemorá-las, né? Enquanto uma vitória histórica dos movimentos negros. Mas, nos últimos 3, 4 anos, assim, as coisas estão ficando estão voltando a ser cada vez mais embranquecidas e branqueadoras, digamos assim, né? Então, os pequenos avanços, né? Porque são poucos, a gente precisa de muito mais avanço, assim, né? Os avanços que nós conseguimos enquanto movimentos negros, eles têm sido atacados, né? E o campo da educação não é diferente, né? E uma das coisas que tem acontecido muito, e especialmente nesse contexto da pandemia, é o agravamento das desigualdades raciais, que são desigualdades sociais, mas são raciais também. Então, algo que a gente tem conversado, por exemplo, é a questão do Enem, né? E que houve uma forte mobilização de movimentos sociais, especialmente movimentos negros, assim, de abarcar essa campanha e de fazer acontecer. Olha, tem que adiar o Enem, sim, porque as juventudes negras são as mais prejudicadas com a manutenção dessa prova, que já é muito desigual, porque o acesso à educação pública é muito desigual, geralmente defasado em relação à educação particular, né? E a população negra, as juventudes negras, geralmente acessam qual educação? A pública, né? Então, com essa questão do ADN, né? Ou pelo menos deveria, né, Thalita, acessar a pública mesmo, né? Sim, pelo menos no ensino básico, quem acessa é a população negra. No ensino superior, geralmente quem acessa a educação gratuita é a população branca. Então, algo errado não está certo, não é mesmo? Então, esse é um dos desafios, né? Como que uma pessoa tem uma formação na educação básica, na escola pública, e a escola pública brasileira é desvalorizada, a educação pública, vai conseguir fazer essa entrada no ensino superior público, que, por outro lado, é valorizado, é respeitado, né? Assim, e não é pago, o que é muito importante, porque não pagar pelo ensino superior é um diferencial, você poder se dedicar, não despender dinheiro com isso, né? Assim, é um gasto muito grande pagar pela educação superior, né? Então, e aí, dos desafios, são esses, né? Assim, de você conseguir acessar, apesar das políticas de cota, apesar das políticas de crédito estudantil, né? Assim, na iniciativa privada, é muito difícil conciliar educação, trabalho e vida, e saúde mental, e lazer, e diversão, sabe? Então, são muitos desafios, assim. Esse é um assunto também que dá um outro debate também, né? Assim, do acesso à população negra, né? Às juventudes negras, à educação, né? Partindo aí de uma formação, né, básica que ainda é muito aquém, né? Isso é, e tem ainda um ponto que a gente está vivenciando ainda, né? O ataque às universidades públicas. Né? Então, olha só como que, ao invés de a gente trabalhar para avançar no acesso, a gente está tendo que trabalhar para manter, né, a estrutura que nós temos. Assim, né? Bem lembrado.
É verdade. E aí eu queria só acrescentar que esse ataque à universidade pública acontece também quando a universidade pública começa a se democratizar, né? Então, assim, as políticas de cota, elas têm enegrecido, sim, o ensino superior nas universidades públicas, sabe? Em alguns cursos mais do que outros, né? Isso incomoda muito, inclusive os setores progressistas, né, que se dizem progressistas, também ficam incomodados, também ficam incomodados com a perda de lugares, né, com a repartição dos privilégios, né, mas é importante lembrar que, se por um lado o acesso ao ensino superior em universidades públicas tem aumentado para a população negra, não é em todos os espaços. Então, cursos que são mais disputados, como, por exemplo, medicina, direito e afins, tem uma quantidade ainda pequena de pessoas negras, né, assim, acessando. E tem a questão das fraudes nas cotas, né, gente, que continua, as pessoas continuam, além de serem privilegiadas, elas ainda fazem, tem essa ação, né, que eu acho que é uma ação de má fé, para não dizer outras coisas, fraudam as cotas. Então, olha só, é muito difícil, porque, né? Assim, esse é um assunto, inclusive, que está muito em questão agora, né? Enfim, em razão de muitas movimentações nas mídias sociais, que também é um tema aí que, enfim, demanda para a gente ainda mais tempo para discutir, porque a gente tem muito a ver com isso também, né? Enquanto sociedade, enquanto categoria profissional, dialogar sobre isso. A gente ainda tem algumas perguntas aqui, tá? Vamos seguir com elas. Agradeço novamente a Lilian pela possibilidade desse debate que a gente acabou de fazer também, trazendo as contribuições dela. Mas vou aproveitar o momento e conversar um pouco com o pessoal aí que está acompanhando no chat. Continue sinalizando aí para a gente, tá? Como é que tá o áudio, o vídeo, né? Enfim, aproveito para agradecer, né? Quem já está sinalizando, o Glauber, a Lilian, o Breno, que fez pergunta aqui para a gente, já vou ler, a Verônica, que ela exalta aqui a pauta, né? Enfim, Ana Amélia Carvalho, vou falando alguns aqui, tá, pessoal? Letícia Gonçalves, obrigada por ver. A Marília Paula também. A gente está bem acompanhado aqui, viu, gente? É muito gostoso ver a interação de vocês aí. Thalita, como você foi fundo neste diálogo, parabéns. É a Celi Ferreira quem está falando. Ferreira é minha mãe, coruja. Que beleza! A Denise Pimenta, assunto importante, Giovanni. Eu gosto das mães, aquelas mães que ficam lá. É assunto importante, Giovanni, a Denise Pimenta aqui falando. Não é sua mãe, não, Giovanni. Denise não, Denise foi minha supervisora no Fica Vivo, assim, amiga do Obrigada pela participação, Celi Ferreira, Denise também. A Paula Gonzaga, agradecendo o debate também, falando aí da importância do diálogo que a gente está fazendo, pautando a interseccionalidade, né? Enfim, né? O pessoal está aqui comentando, eu vou falando aos poucos aí de quem está participando, né? E vamos continuar movimentando o chat, que está muito bacana. Daqui a pouco a gente está quase terminando, chegando para o finalzinho, mas a gente tem algumas perguntas aqui ainda que a gente vai conseguir contemplar. A Érica Soares faz uma pergunta sobre o caso Miguel, o menino de 5 anos que morreu em Recife ao cair de um prédio. Fica muito evidente que aquela senhora não conseguiu reconhecer que ele precisava de cuidados só porque não se parecia com ela na cor e na classe social. Será que estamos retrocedendo, pensando no contexto atual desse projeto de sociedade brasileira? É a pergunta da Érica Soares. Muito obrigada, viu, Érica? Quer começar, Giovanni? Nossa, eu acho que... Sim, porque esse caso, gente, assim, principalmente para a gente, assim, acho que
é difícil de falar sobre, dizer, porque é muito doído, assim, né? Eu acho que ele escancara, assim, a discussão do racismo, ele escancara, assim, né? Ele traz pra gente dói, né? Eu não sei, não tem outra palavra para pensar, assim. Eu acho que a colocação que a Erika colocou é bem isso mesmo, assim, né? Escancara a ausência do cuidado, o ponto do racismo, e aí a história é uma história que ela é tão comum, principalmente, né? Essa questão, né, das mulheres negras enquanto empregadas domésticas e a questão da maternidade e de ter que se haver com a maternidade, com o trabalho. Eu acho que isso é uma questão não só das mulheres negras, mas das mulheres como um todo, né? E aí é um caso que marca a gente, assim, né? E aí, a partir dele, assim, o que é importante nesse momento é a gente tentar produzir, tentar construir mesmo, assim, né? Ampliar a discussão, né? Assim, do racismo e cuidar da nossa saúde mental, assim, que eu acho que o caso ele impacta a gente diretamente, né? Eu acho que a Erika fez uma excelente leitura. Eu vou até retomar aqui a fala dela, né? Assim, quando ela escreve que fica evidente que aquela senhora não conseguiu reconhecer que o Miguel precisava de cuidado só porque ele não se parecia com ela na cor e na classe social. Essa mulher não se viu no Miguel, ela não viu uma pessoa ali no Miguel, né? Será que a única forma de... então, assim, teve um processo que é muito recorrente nas nossas vidas enquanto pessoas negras, de desumanização, né? De não reconhecimento de humanidade na gente, e o que isso implica? Cuidado, carinho, afetos positivos, então, o quanto que é necessário um processo de... ainda se faz necessário a gente demandar que haja uma humanização das nossas experiências. Nós somos seres humanos, nós não somos fortes o tempo inteiro, nós não somos potências sexuais, né, que tem a hipersexualização das mulheres e dos homens negros, nós não somos super mulheres e super homens, não no sentido de que a gente é invencível, sabe? Porque a gente precisa, sabe? Nós somos delicados, nós somos sensíveis, nós precisamos de cuidado, né? Assim. E se você não consegue enxergar, mesmo que a partir dessa diferença, né? Assim, racial, no caso que a gente está falando aqui, se você não consegue exercer um cuidado e um respeito por outra experiência, porque ela não é racializada como você, sinto te dizer, mas você realmente é racista e está com muita dificuldade de romper com esse racismo que nos constitui. Todos nós somos constituídos a partir desse racismo, né? Mas isso fica muito evidente, sabe? Você não conseguir ver humanidade, não conseguir exercer cuidado e carinho, sabe? Por uma outra pessoa, né? E choca muito o caso do Miguel, porque era uma criança, 5 anos de idade, assim, né? Mas isso acontece também com as jovens e os jovens negros de 15, 13, 18 anos, que não são vistas também como jovens que precisam de cuidado, né? Não são vistos pela comunidade, pela sociedade, pelas instituições, por nós. Em que medida nós conseguimos ver essas jovens, esses jovens como sujeitos que necessitam de cuidados, sabe? Eu acho que é importante a gente se fazer essa pergunta, sabe? Assim, e é isso, assim. O racismo é tão arraigado que é não enxergar a humanidade naquela pessoa negra, né? Assim, seja ela uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, né? Então tem uma desumanização que é uma coisa muito séria, muito arcaica, muito arraigada, muito fundamental. Você não vê humanidade naquela pessoa, sabe? E Thalita, a gente ainda tem da experiência que a juventude negra, assim, ela adolesce muito mais cedo, né, nos espaços, tendo que, inclusive, se preocupar muito antes com a questão do dinheiro, com a questão da renda, sendo desprotegida muito antes, assim. Aí pensa numa criança que é desprotegida com 5 anos, assim, por ser negra, assim, né? E aí a gente
falar disso de forma muito aberta. Aquele episódio ali, para mim, marca mesmo um ponto racista, né? E aí, hoje, gente, eu atendo adolescente aqui, né, de 14, 13, 15 anos, que já tem que se preocupar em viver como adulto, porque a adolescência ali já não pode ser vivenciada, porque não tem a proteção que é necessária. Então, Exato. De fato, é isso, né? A cor da pele determina também até o seu tempo de vivência em cada momento da sua vida, entre ser criança, adolescente e adultos. Eu queria só... Eu sei que o nosso tempo está correndo, mas eu queria lembrar eu vi a Tia Mar falando, né, conversando sobre o caso do Miguel, né, assim, e ela falando do processo de criação do filho dela, que é um adolescente de 12 anos de idade, negro, e que ele não tem direito a expressar o próprio corpo, então ele não pode correr, ele não pode ir sozinho no shopping, né? Ele não tem, se ele for abordado, então que ele é ensinado desde novinho que se ele for abordado por policiais, ele tem que ficar tranquilo, pôr a mão visível. Então, assim, até a experiência de corpo, assim, de brincar, né, assim, de explorar a psicomotricidade, ela é diferente para as jovens e para os jovens negros, assim. Então, o racismo, ele envelhece a gente mais rápido, né, assim, eu fico brincando com alguns amigos meus que, por mais que eu seja nova, eu me sinto, às vezes, uma preta velha, porque eu tenho que correr atrás de muita coisa pelo fato por conta do racismo que me atravessa, sabe? E outras colegas e colegas meus que se formaram comigo, fizeram mestrado, doutorado, não tem que correr atrás dessas coisas que eu tenho que correr, sabe? Essas preocupações que eu tenho. Então, a gente envelhece mais rápido, porque a gente sofre mais, né? Aliás, Thalita, essa reflexão que você traz, ela está muito presente no diálogo sobre as juventudes, né? Porque quando a gente fala de juventudes, a quem cabe esse lugar social, né? Porque se é uma faixa etária, e quando se pensa em juventude, se pensa em liberdade, cultura, enfim, representações artísticas que sejam, né? Mas a quem cabe isso, né? Será que as juventudes negras, elas conseguem viver esse lugar social da juventude na sua potencialidade, né? Eu acho que quando você traz essa reflexão, é um bom exemplo sobre isso também, né? Enfim, vamos seguir. A gente tem 5 perguntas, finalizamos os blocos de perguntas já. Então, já vou correr com as perguntas aqui, mas a gente vai conseguir aproveitar o debate ainda com essas perguntas. Já agradecendo também a Cássia Ribeiro, que está comentando aqui, a Lilian Castro, a Denise Pimenta respondeu, viu, Giovanni? Disse que quase foi sua mãe mesmo. Muito obrigada, tá, pessoal? Juliane Brito. O Breno Stefano fez uma pergunta, também vem interagindo com a gente aqui no chat. Vou colocar para vocês. Ele coloca: na prática, como vocês veem que a psicologia ou psicólogas estão atuando no combate ao racismo? Pensar em uma psicologia antirracista tem sido um dos principais questionamentos nos últimos tempos. Gostaria que vocês comentassem sobre as possibilidades de uma psicologia antirracista e principalmente na psicologia antirracista que cheguem a jovens negras faveladas. Muito obrigada, Breno, Ed, muito boa sua pergunta também para o debate aqui. Agradeço. Seguir a ordem, então. Ô, Breno, eu, assim, percepções, tá, assim, que eu vou compartilhar muito parte da experiência mesmo. Eu percebo que o CRP Minas Gerais, os conselhos, assim, eles têm sido muito atuantes na discussão da questão da racialidade, sabe? Só que, em contrapartida, assim, eu tenho uma percepção que a formação do psicólogo, né, assim, as universidades, as faculdades, assim, pelo menos na minha formação, essa pauta ela nem apareceu na discussão enquanto sala de aula, sabe? Assim, e se apareceu de uma forma muito superficial. Eu tive uma professora negra, né, que era uma professora, inclusive, que não pautou nas discussões a racialidade. Assim. E aí, quando a gente para pensar quantos professores negros a gente tem, quantos, né, que passou pela nossa formação, assim, ou que a gente conhece mesmo, assim, são muito poucos ainda, sabe? Assim, então,
Na formação profissional, assim, na formação acadêmica, assim, a questão da racialidade ainda precisa ser mais aprofundada, precisa ter mais espaço, assim, né? Tem grade curricular que nem traz psicologia e racialidade na sua grade. A grande maioria, na verdade, não traz. Né? Assim, quando traz às vezes como uma matéria optativa, ou não, né? Ou traz de forma muito pouco, assim. Então, acho que, enquanto conselho, a gente, né, avança muito na discussão, né? Assim, as comissões têm lutado, militado para dizer sobre a questão da racialidade para a categoria. Agora, enquanto formação, ainda está ainda distante, assim, né? Até se alguém, né, atualmente que estiver graduando conseguir trazer uma outra experiência, ficaria muito feliz, assim, né? Porque eu graduei há 5 anos atrás, mas nos diálogos que eu tenho tido com os estudantes, assim, muito se diz ainda que isso se mantém. Então, um pouco disso. Eu concordo com o Giovanni. Eu acho que nos iniciativas de psicólogas e psicólogos, geralmente negras, né, que pautam a questão da luta antirracista, sempre teve, está melhorando, está aumentando, a gente tem conseguido mobilizar cada vez mais pessoas, geralmente ainda fica muito restrita a psicólogas e psicólogos negros, o que é um dado importante, né? Afinal de contas, todo mundo quer ser antirracista, então todo mundo tem que se mobilizar, não tem que deixar o trabalho só para a gente, não, são as psicólogas e os psicólogos negros. Eu não tive nenhuma professora negra na minha graduação, a UFMG atualmente não tem nenhuma psicóloga, eu não sei nem se já teve algum professor negro ou professora negra no quadro de professores da psicologia da UFMG negras, o que eu acho escandaloso. Acho que tem melhorado, mas ainda assim precisa melhorar muito. Assim, acho que a gente precisa avançar mais. E um ponto importante é a questão da formação. Geralmente, as universidades, elas eu vejo um movimento, inclusive, de convocar muito nós, psicólogas e psicólogos negros, para fazermos participações especiais ao longo do semestre letivo. Mas a gente não quer e nem pode fazer só participações especiais, a gente quer ser parte do corpo docente, contratadas, para fazer uma política mesmo, assim, educacional, de ser representativo também, de ter uma docente, né, que seja negra no quadro das universidades, e também de fazer um trabalho contínuo, e não só participar de uma aula ou 2 aulas ao longo do ano, sabe, assim, como se isso bastasse. Além disso, é importante lembrar que a questão racial, ela geralmente fica subsumida, assim, ela fica escondida com os debates de direitos humanos. Ah, não, a gente tem disciplina de direitos humanos, a gente fala disso e tal. E o que acontece quando ela fica dentro dos debates dos direitos humanos é que essa temática acaba sendo esquecida. Então, temos que avançar muito, já temos muitos avanços, mas, assim, a gente fala muito para nós mesmos, assim. A gente precisa falar para outras pessoas, a gente precisa que outras pessoas queiram nos ouvir, sabe? Então, precisa ampliar, eu acho, sabe, assim, o debate da psicologia antirracista, porque eu acho que a teoria e a prática ainda estão muito pouco antirracistas, estão muito racistas mesmo. Assim. A gente tem a pergunta aqui na sequência, né, da Maria Paula Ferreira. Eu vou deixar, Maria Paula, sua pergunta por último, porque ela já traz a gente um convite importante aqui para a gente fazer, tá bom? Então, eu vou seguir, tem mais 3 perguntinhas aqui, importantes também para a gente. Aproveito e faço menção aqui também da Vanessa Silva, que deu o ok aqui de participação, a Verônica falando da pauta importantíssima que tem sido trazida, né? Ana Amélia Carvalho, a Mila Rodrigues, uma nossa companheira muito querida também, membro da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia, Minas Gerais. Então, Glauber Marx faz uma pergunta. Obrigada, Glauber, também pelas contribuições aí.
ele coloca, não estaria esse racismo estrutural está pautada também muito na estratificação de classe social e econômica, já que a maior parte da população negra é pobre e vulnerável? A pergunta do Glauber Marques aí. Ô, Cláudio, eu tô aqui, né? A gente, no nosso diálogo aqui, né? Assim, a gente está atravessando a discussão sempre com a questão social e econômica, né? Assim, e territorial também, né? Como bem Thalita colocou, que, né, das diferenças que é pensar na juventude em cada território. Que eu sempre penso num cuidado, sabe? Porque quando a gente vai pensar a questão da racialidade, corre-se um risco, e aí eu acho que talvez isso seja estratégico para quem quer negativar a discussão, de trazer outras discussões, né, na cena, né, e desconsiderar em alguns momentos a questão racial. Isso costuma acontecer, a gente costuma ver isso em alguns debates, né? Então, assim, quando a gente pensa a racialidade, eu penso que a gente tem que pensar nela de forma intersetorial mesmo, igual a gente está tentando fazer aqui, né? Assim, de pensar nela a partir de todos os pontos que atravessa, né? Assim, a questão LGBTQI, a questão social, a questão econômica, a questão de gênero, né? Assim, a questão de território, né? Assim, a questão de saúde, né? De espaços que se ocupam ou não, assim, né? Mas eu acho que a gente, né, é importante considerar a pauta, mas priorizando a questão da cor da pele, sabe? Assim, e aí quando a gente prioriza a questão da cor da pele, a questão, né, da pele preta mesmo, a gente tem algo que socialmente, né, é colocado, é trago aí, que nos ajuda a trazer a discussão e consegue também avançar nela, sabe? Mas com cuidado de não desconsiderar, né? Mas eu acho que é importante sim, concordo com você, a questão social e econômica, infelizmente, ela é atrelada ao racismo porque a estrutura de poder que nós vivemos condicionou, né, o povo preto, desde quando esse povo ele é escravizado, até quando, né, como diz a Thalita, né, 130 anos atrás aí, acaba a escravidão, mas não é criado, não é dado oportunidade, nem ofertado. Nós estamos aí no ano de 2020, a gente está discutindo aqui cotas raciais que ainda são poucas, né? A gente já enegreceu a universidade muito pouco, né? Assim, então a gente está tentando avançar na discussão de acesso ainda de algo assim, que a gente sabe que estamos ainda tendo que correr atrás do que é básico, né? Infelizmente. Faço minhas as palavras do Giovanni. É isso, é óbvio que classe e raça estão entrelaçadas. Os feminismos negros estão aí para nos ajudar nessa leitura, inclusive, com o conceito e a noção de interseccionalidade, a importância da gente ter políticas públicas intersetoriais, como bem o Giovanni trouxe, assim, que se relacionem, né? E é isso. Eu acho que não preciso nem gastar mais tempo não, com essa resposta. Acho que está super respondido e a gente está com pouco tempo também, né? Então vamos bora para a próxima. Exatamente. A gente tem 3 perguntas, né? A Laura Conte, também uma parceira nossa, né? De comissão. Ela pergunta: vocês entendem que cis não racializados responsáveis pelas reverberações de raça são capazes de trabalhar trabalhar em psicoterapia com juventudes negras sem reproduzir violência? Eu acho que não, que eu acho que para trabalhar com qualquer público, em qualquer área, né, uma psicóloga e um psicólogo precisa se racializar sim, porque se não é pela via da violência, do apagamento, você é atravessado pela via do privilégio. Você precisa entender qual que é o seu papel nas relações raciais no Brasil e no mundo, sabe? Você precisa saber como que o racismo afeta a sua vida. Todo mundo é afetado, sim, pelo racismo. Nem todo mundo sofre racismo, mas todo mundo é atravessado, sim, pelo racismo. Mais uma vez, se não é pela via da violência e do ônus que o racismo traz, é pela via do privilégio. Então, psicólogas e psicólogos precisam se racializar, sim, para trabalhar
não só com pessoas negras, mas com pessoas não negras também, com pessoas brancas também, porque as questões sociais, elas estão diretamente relacionadas com as questões subjetivas e psíquicas, né, psicológicas. Então, eu trabalho uma perspectiva psicossocial, né, então, não é nem só a subjetividade, não é nem só as estruturas sociais, são as duas coisas juntas se misturando e se afetando, né. Então, eu acredito que todo mundo tem que se racializar, sim, e não só para trabalhar com pessoas negras. Eu tô até lendo a pergunta aqui, sabe, Laura, assim, que eu acho que a pergunta ela é importante, assim, e aí, assim, concordo muito com a Thalita, eu acho que é inviável, principalmente pensando em psicoterapia com juventudes negras, se a pessoa não tiver um mínimo de acesso ou conhecimento ou ética mesmo e compromisso com a questão da racialidade, né? Assim, lembrando, assim, né, que esse compromisso ético, ele está pautado no nosso código, né? Assim, então, acho que um psi não racializado, aí eu vou entender que não racializado é um psi que não está atento às questões raciais, assim, tem algo do compromisso ético que está ausente, né? Assim, então, por isso que eu acho que é importante reforçar que a questão da racialidade, da luta contra o preconceito, ela tem que estar na nossa, vou dizer, na nossa escuta, né? Assim, que a gente não escutar, né? A gente deve não escutar a questão racial quando a gente está fazendo um atendimento, assim, a gente tá cometendo, eu acho, uma violência, sabe? Então, acho que é importante reforçar que é um compromisso ético, né? Se não é uma escolha eu ser ou não psirracializado, não é uma escolha eu pautar não a questão da racialidade, eu acho que é uma questão de um compromisso, que é a categoria, né, foi construído para a nossa categoria durante todos esses anos, né? Exatamente. A Maria Dias traz uma pergunta para a gente, já quero agradecer a colaboração, Maria Dias. Agradeço também aqui os comentários no chat, o Rodrigo Padrini, Marcelo Santana dando os parabéns aí duplamente. Muito obrigada, viu, Marcelo? Parabéns à mesa, né, pelo debate. Espero estar contemplando a maioria das pessoas aqui nos comentários. Acho que isso ajuda bastante aí na interação nossa, né? A Maria Dias, ela pergunta, a nossa penúltima pergunta, no bojo do movimento Vidas Negras Importam, vimos no Brasil ações como participação de apresentadores negros em programas de televisão para falar sobre o racismo e influenciadores brancos que cederam seus espaços para que as pessoas pretas possam se manifestar e falar do combate ao racismo. Qual é o valor simbólico disso? E é algo potente ou seria uma pequena onda? Acho que tem um valor simbólico muito importante, né? Acho que é um início desse movimento que a gente fica falando de abrir mão dos privilégios. Mas acho que é um início, tá? Não pode parar nisso aí, não, sabe? Assim, ceder a sua conta em uma rede social ou convidar uma pessoa negra para fazer uma participação especial. A ideia não é participação especial, a ideia é inclusão contínua, permanente, né? Então, acho que tem um valor simbólico tanto de ver, assim, da gente se ver nesses espaços, né, de poder, e conseguir se imaginar ocupando esses espaços, né? Inclusive, preciso falar de algo que aconteceu hoje, né? Acho que foi hoje, né? Está reverberando hoje, que é o lançamento de uma marca, a Bombril, vou falar o nome mesmo, relançou uma esponja de aço com o nome Crespinha. Isso é muito forte, isso tem um impacto simbólico muito grande, porque associa a palha de aço com cabelos crespos, e os cabelos crespos são típicos de nós, pessoas negras, né? Então, associa o nosso cabelo, a nossa estética, com limpeza, com algo pejorativo, né? Assim, como uma palha de aço, né? Então, isso tem um peso muito grande, sabe? Assim, para a nossa subjetividade. Acho que qualquer pessoa negra, pelo menos na infância, já teve essa experiência de ter associado seu cabelo, sabe, com uma esponja de aço, como algo ruim. Inclusive, tem essa denominação, né? Cabelo ruim ao invés de cabelo crespo,
né? Então, a gente sabe que os simbolismos, eles são muito importantes, e os estereótipos e as representações que são feitas são muito importantes, sabe? Para a construção do imaginário social e para a nossa imagem, o nosso ideal de eu, nossa autoimagem, né? Nossa autopercepção. É um movimento importante, sim. Não pode se restringir a esse momento, assim, de repassar minha senha de Instagram para uma pessoa negra. Precisa ser, por exemplo, convidar pessoas negras para trabalhos remunerados, ou abrir mão de um trabalho permanente, contínuo, para que uma pessoa negra esteja no meu lugar, sabe? Então, não fiquem à vontade só porque vocês fizeram isso, fiz minha parte na luta antirracista. Não. Né? Porque o racismo, ele é cotidiano, ele não acontece só nesses momentos de mobilização mundial, como o movimento que foi, como o movimento que, inclusive, o movimento Vidas Negras Importam, ele não é recente, ele não aconteceu esse ano, ele já tem alguns anos acontecendo, assim. Então, não fiquem confortáveis, todo mundo tem que ficar desconfortável mesmo, porque o racismo é desconfortável. Eu fico muito desconfortável em ter uma vida permeada pelo racismo. Se você não está desconfortável, é porque você está tendo privilégios. Então, fique desconfortável comigo e vamos tentar mudar para que o desconforto não aconteça mais, sabe? Então, eu acho que é por aí. Estou aqui, né, pensando assim, que o movimento, acho que todo movimento que vai contra o racismo, ele é importante, vai gerar entre o movimento, né, negro, assim, várias discussões. Agora, que legal fosse, assim, né, se não fosse necessário que pessoas brancas tivessem que ofertar ou disponibilizar os seus espaços nas redes sociais para pessoas negras poderem falar, assim. Legal seria, assim, se as pessoas tivessem esse espaço já garantido. Assim. Então, o movimento, ele é importante, mas ele escancara mais uma vez o tanto que o racismo impacta, né, e numa lógica mesmo de poder. Né, assim, então, é complexo, assim. Essa discussão, Maria disse, eu acho que ela é muito complexa, porque ela vai de novo no cerne do que a gente está dizendo, assim, o tanto que as pessoas pretas, devido à estrutura de poder do racismo, assim, a gente tem mais dificuldade de acessar direitos e acessar as coisas, assim. Então, o rolê você tem que trabalhar 4, 5 vezes mais, né, assim, para conseguir acessar algumas coisas, a conseguir ter espaços, né, assim. Acho que é importante quando influenciadores cedem espaço, sim. Eu acho que a galera tá aí, pelo menos, né, assim, tentando se apropriar e interagir com a discussão antirracista, mas ao mesmo tempo eu fico incomodado, né, assim, de pensar que a gente ainda precisa desse movimento no meio branco para, às vezes, poder dizer sobre algumas coisas, assim. E aí, tô lembrando aqui de uma das produções da Comissão de Relações Raciais, que é o folder da Branquitudes, que é um dos folders que me impactou quando eu acesso a discussão, quando eu dou uma olhada. Assim. Eu acho que foi uma publicação importante, assim, porque é isso, né? A gente discute também branquitude, auxilia a gente a compreender melhor, né, toda essa discussão que a gente está tentando trazer aqui. Mas, sinceramente, assim, né, a percepção que a gente tem é que pode sim ser uma pequena onda. Né, assim, porque aconteceu uma situação tal, daqui a pouco vem outra, e aí o ideal é que não fosse. Né, assim, mas é um risco que a gente corre. Por isso que a militância precisa ser constante. Então, muito bem, gente. Vamos para a última pergunta. Deixei essa pergunta por último, porque ela já nos contribui aqui para um convite que a gente faz, né? É a Maria Paula Ferreira. Muito obrigada, Maria Paula, pela sua pergunta, tá? Agradeço também a Tatiana Pereira, que comentou aí no chat, Juliane Brito. A pergunta da Maria Paula. Como podemos participar das reuniões ou discussões da Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais para estudantes de psicologia? Acho que o mesmo Giovanni pode responder sobre a Comissão de Orientação em Psicologia e Juventude posteriormente. Maria, que ela chama? Maria Paula Ferreira, exatamente.
Maria Paula, então, a Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais, ela é aberta para participação ao público, mesmo para quem não é psicólogo, tá? E especialmente aberta para psicólogas e psicólogos em formação. Então, seja muito bem-vinda se você quiser vir participar das nossas reuniões. Aproveito para lembrar que nós teremos uma reunião nesse próximo sábado, dia 20, às 9h30 da manhã. Todas as nossas reuniões, desde março, têm sido virtuais por conta da pandemia, porque nós somos pessoas responsáveis, então a gente não faz aglomeração. Então, se você quiser, segue as redes sociais, né, do Conselho Regional de Psicologia, o Instagram, o Facebook, a gente está sempre divulgando as nossas reuniões. Então, para participar, é só chegar chegando. Você vai ser muito bem-vinda, tanto na nossa comissão quanto nas demais. Bom? A de Juventudes, né? Vai acontecer nessa sexta, 9h30, também o link para participação. Imagino que seja disponível também nas redes sociais, né? E da mesma forma, quem tiver interesse na questão das juventudes, sempre é muito bem-vindo, assim, né? A gente está aí, várias pessoas que chegam, tem muitas contribuições interessantes, inclusive de estudantes, assim. Então, fica o convite. Então, é isso aí. A pergunta contribui demais, já fez convite. Eu já quero aproveitar também e agradecer a Thalita Rodrigues e Giovanni Silva, e a todas e todos que acompanharam, né, o diálogo até aqui. Reforçamos também o compromisso aí do Conselho Regional de Psicologia em construir, junto com a categoria, propostas de diálogos aí também para as questões que têm emergido. Nosso intuito é realmente fazer um debate de orientação, de troca, tanto para a categoria quanto para a sociedade. Então, fica exposto, né, que nós estamos engajados a contribuir da melhor maneira possível para as profissionais, né, para a categoria. Informar também que continue nos seguindo aí nas redes sociais e acompanhe o site crtmg.org.br/coronavírus. É um site que nele está organizado, né, todas as informações aí que vêm sendo construídas pelo Conselho nesse período de pandemia, né? Aproveito para informar também que essa transmissão, né, a transmissão desse diálogo vai ficar salva aqui no canal do YouTube do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né? Poderá ser acessada em qualquer momento aí, posteriormente. Obrigada por todas, né, e todos aí as contribuições, né? E convidamos também vocês para participar das próximas transmissões que vamos fazer, né? Serão divulgadas aí nos nossos canais de informação, site, Facebook, né, Instagram. E antes de encerrar, gostaria de realçar, informar que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais está funcionando sem interrupções, mesmo diante da pandemia aí, né? E sempre atento para orientar você, psicóloga e psicólogo. Então, para entrar em contato aí conosco, acesse nossos endereços eletrônicos, que estão disponíveis também no site do CRP, né, crpmg.org.br/canais de atendimento. Então, são as informações aí que a gente precisava passar também para informar toda a categoria. Agradeço muito, até mais, muito obrigada a todos que estiveram. Thalita, Giovanni, de novo, um beijo e até mais. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Até.